E foi muito bem. Mas porque o Viola era uma acima da média, não é o caso do Arana. Bom, e vocês viram aí, né? O Arana está especulado em diversos clubes do futebol brasileiro e não está especulado no ex-clube dele. Que até chegou a fazer uma sondagem, né? Já esteve, mas o valor é muito alto. Mas nesse momento, o Corinthians tem outras opções para lateral, para a posição do Arana. Deixa eu voltar ao Pacaembu com o Gustavo Berton e ele já pode responder isso pra gente. O Corinthians até pensa, né, Berton? Vamos falar do Corinthians agora ao vivo aqui no Bom Dia Fox. O Corinthians até pensa em trazer um lateral pro lado esquerdo. Só que esse nome não é mais o Guilherme Arana, né? Surpreendentemente, né, Calheiros? Porque desde que o Arana saiu do Corinthians, cada janela que se abria, meio do ano, final do ano, era o Corinthians consultando o Arana vai voltar pro Corinthians, a torcida começava a fazer uma campanha pro Arana voltar. Mas, surpreendentemente, nessa janela tem diversos times interessados no Guilherme Arana e o Corinthians não é um deles. O Corinthians se interessa pelo Sid Clay, jogador que está no futebol ucraniano. Inclusive, foi um pedido do técnico Thiago Nunes para que o Corinthians fosse atrás desse jogador. O Corinthians conta com o Danilo Avelar, mas o Thiago, assim que começou a conversar com a diretoria do Corinthians, falou no nome do Sid Clay. O Corinthians começou a fazer sondagens por esse jogador. A proposta, a negociação começou a andar, mas nesse fim de ano deu uma parada. Parece que voltou a caminhar assim e o Corinthians está muito perto de anunciar esse jogador. O Sid Clay já defendeu o Corinthians, saiu do Corinthians quando não era titular e agora estaria voltando, inclusive, para ser titular da posição, ganhar a posição, inclusive, do Danilo Avelar por ali, porque ele justamente foi um pedido, né, do técnico Thiago Nunes. Então o Corinthians pensa assim em reforçar essa posição. Não é o Guilherme Arana, como você falou, é o Sid Clay, que desde a reta final do Campeonato Brasileiro o Corinthians fala nesse jogador e agora parece que está muito próximo de anunciar. Claro que teve período de festas aí, Natal, Ano Novo, a negociação deu uma parada, mas agora com o caminho retomando ao normal das negociações, é bem possível que o Corinthians nos próximos dias anuncie esse reforço também para a temporada 2020, Calheiros. E o Cantígio? Esse aí está confirmado, chega quando? Fica quando à disposição do Thiago Nunes? Já na reapresentação ele estará no grupo? É bem possível que sim. O Corinthians, inclusive o presidente André Sanches, né, foi a Barranquilla para negociar esse jogador. O Corinthians tinha feito uma proposta inicial de 1,5 milhão, havia aproximadamente 6 milhões de reais por 50%. O Júnior Barranquilla disse que não, mas o próprio Victor Cantígio declarou que gostaria de jogar no Corinthians. Aí o André Sanches foi, né, até a Colômbia, negociou pessoalmente esse jogador, dobrou a proposta de 1,5 milhão para 3 milhões de dólares, aproximadamente 12 milhões de reais, por 70% desse jogador, e aí a negociação encaminhou. Ele assina contrato com o Corinthians por 4 anos, é um volante, 26 anos de idade, chega para suprir principalmente a posição ali do Júnior Urso, né, que foi negociado aí com o Orlando City. Então, um jogador que deve chegar para ser titular do meio-campo do técnico Thiago Nunes, e é bem possível sim que já na reapresentação do Corinthians, nesse início de temporada, o Cantillo já esteja aí integrado ao grupo e já comece a trabalhar visando aí o início, né, do Campeonato Paulista e quem sabe também da Libertadores da América, já que o Corinthians está aí não está na fase de grupos, né, vai ter que disputar aí o que a gente por muito tempo chamou de pré-Libertadores. Então é bem possível que o jogador já esteja integrado e comece a trabalhar com o grupo. Eu não tenho exatamente a precisão do dia que ele chega em São Paulo, mas é bem provável que já na apresentação do Corinthians ele esteja integrado ao grupo e ao técnico Thiago Nunes também. Legal, Berton. Berton, já volto aí com você, aí a gente fala do São Paulo. Daqui a pouquinho quero saber informações também do Tricolor, que tá devagar, né? Tá devagar no mercado, pelo menos por enquanto. Mas vamos com o Corinthians aqui. Cantígio, senhores. Confirmado aí, ó. E é uma insistência, é um pedido do Thiago Nunes, que a gente já falou aqui por tudo que ele apresentou, especialmente naquela decisão, né? Do Júnior Barranquilla contra o Atlético Paranaense. Eu estive naquela ocasião, estive no segundo jogo em Curitiba. E lembro muito bem, né? Inclusive estava na cabine com o João Guilherme, PVC. O PVC elogiava muito a atuação do Cantígio naquela segunda partida. O Atlético ficou com o título, mas o Cantígio deixou uma boa impressão. Considerado um dos melhores volantes do futebol colombiano na atualidade, o Júnior Barranquilla lamenta muito, né? O torcedor lamenta muito isso nas redes sociais, o torcedor lamenta muito a saída dele.
É um cara que lá o próprio Diário Esportivo Aço colombiano traçou um panorama, né? O que o Corinthians pode render com a presença do Cantillo. Muito legal isso aí, para você ter uma ideia do quão o jogador é importante para o clube, né? O torcedor, além de se lamentar, ele sabe que o time não vai ter mais aquela segurança no meio-campo, porque é um cara que faz muito bem aquela parede no meio-campo para deixar a zaga um pouco mais aliviada. A bola sempre chega picada, então ele é um pilar defensivo ali no meio-campo. Ele ajuda demais o time e acaba liberando os laterais. Então foi traçado aí um panorama e com tudo isso, né, que o Cantillo tem, o Corinthians deve ganhar, ou seja, uma coisa mais leve com os laterais, com o Cantillo pegando, chegando forte ali no meio-campo e deixando a zaga menos pressionada também. O Corinthians, que nos últimos anos se tornou um time muito forte defensivamente, vai ganhar e muito com o Cantillo. É um cara que sai em alta do futebol colombiano e, se tudo der certo, o cara continua aí seguindo esta sequência boa que tem. Então foi uma ótima contratação. Por isso que eu falei antes que o Cantillo foi uma contratação excepcional. Se jogar o que jogou no futebol colombiano, o Corinthians estará muito bem servido. Olha, tem muita gente aí apostando que com a chegada do Cantillo e com o retorno do Camacho, e o Thiago Nunes vai apostar nessa dupla para começar o ano, para começar a temporada, já que um dos objetivos é mudar o jogo do Corinthians, a característica muda pelo meio do campo, jogo. né? Tá mudando pelo meio campo. É. Né? Você falou Camacho, Cantillo e Luan. São as duas contratações. Né? São as duas contratações do Corinthians até agora, né? Ou tem alguma outra que não me lembro, mas Luan foi a primeira. E como disse o Camacho, O Camacho já não está é buscando o Sid Clay, né, para lateral. Parece que está tudo ajustado, mas até agora anunciado oficialmente só os dois. Então você já começa o meio-campo do Corinthians completamente diferente, né? Cantillo, Camacho e Luan. E aí, vai enquadrar com Pedrinho, Matheus Vital, quem será um homem de ataque, mas pelo menos nessa formação de reestruturação do Corinthians, o meio-campo já tem a cara do seu novo treinador, né? Já tem a cara do Thiago Nunes. Já é uma reformulação total, completa, né? É um caminho. Vamos aguardar, né? Qualidade tem, o Éder falou nas redes sociais lá, já se lamenta muito a ausência dele, jogador de 26 anos. Enfim, o Andrés dobrou a proposta para poder sair de lá, mas é um cara que decolou e parece que, pelo menos na qualidade do futebol, vai se encaixar bem dentro do estilo Thiago Nunes de montar time de futebol. São 3 peças novas, Camacho, Luan e Cantillo. Muda completamente a espinha dorsal do Corinthians, pelo menos no meio campo. Então, vamos ver aqui como é que está o calendário, a agenda dos clubes paulistas para esse início aí de 2020. Coloca na tela aí, a gente vai ver a data da reapresentação dos clubes, né? O Palmeiras. Olha, Palmeiras, Corinthians e Santos, né? Já na segunda-feira. Aliás, Palmeiras e Corinthians que embarcam para a Flórida, né? Disputam a Florida Cup. E o São Paulo na terça-feira, dia 7. Agenda aí dos clubes de São Paulo. Semana que vem, com certeza, ao vivo, a gente vai estar acompanhando o retorno, né, dos clubes, iniciando aí a temporada 2020.